paz do Senhor Jesus, no devocional diário de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o texto que está lá em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Eu vou ler aqui, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós vemos aqui uma passagem onde Jesus ele estava no barco e, de repente, os discípulos com ele foram surpreendidos por uma grande tempestade. E essa tempestade começou a açoitar ali o barco com as ondas, não é? Eles estavam ali no mar da Galileia e ali as águas ficaram agitadas e o barco começou a ser açoitado pelas ondas, a ponto que os discípulos ficaram com medo de naufragarem. E o mais interessante é que Jesus, nesse momento, ele dormia no barco, né? Jesus em tudo nos dá o exemplo. Nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, Jesus dá um exemplo aqui que nós devemos descansar no Senhor. Porque muitas vezes nas nossas vidas nós passamos por tempestades, situações que nos surpreendem, às vezes situações que nos amedrontam, e por muitas vezes nós ficamos um tanto quanto assustados e até mesmo achando que pode ser o fim. Mas Jesus aqui, quando ele é acordado pelos discípulos, veja que ele questiona a fé dos discípulos. Veja que a nossa fé, ela é como um termômetro, não é? Assim como a pessoa quando está enferma e tem febre, esse aumento da temperatura mostra que aquela pessoa está com febre. Quando bate a inquietação, o temor e nós ficamos assustados com alguma situação, isso pode nos mostrar que a nossa fé também não está como deveria. É nesse momento que nós precisamos nos refugiar no Senhor e saber que o Senhor ele está conosco. Porque o Senhor estando conosco, o Senhor estando no nosso barco, mesmo nas maiores adversidades, nós podemos descansar no Senhor. Veja que quando Jesus ele se levanta ali no barco, imediatamente ele vai no foco do problema e ele repreende o vento. Porque o que estava fazendo as ondas se agitarem? Era a força do vento. O vento soprava muito forte no mar, fazendo com que as ondas levantassem e causasse aquele espanto a todos que estavam ali no barco, né? Os discípulos que estavam no barco. Veja que Jesus, tudo o que ele precisa, muitas vezes, é liberar uma palavra para a sua vida. Uma ordem de Jesus ao seu favor muda toda a situação. Uma ordem de Jesus ao seu favor muda a situação. Esse vento ele acalma, essa tempestade ela cessa. Basta você confiar, basta você clamar a Ele. E se a sua fé estiver pequena, não se intimide por isso, porque a própria palavra do Senhor diz que se nós precisamos que a nossa fé seja aumentada, nós devemos pedir a Deus. Ele nos dá a fé e não nos lança em rosto. Então, há momentos na nossa vida, sim, que nós passamos por grandes tempestades. Há momentos nas nossas vidas, sim, que nós nos sentimos acuados, com medo, muitas vezes achando até que é o fim, que não tem mais jeito. Mas lembre-se que Jesus está conosco, Jesus está no nosso barco e Ele é aquele que tem poder para, com uma ordem, repreender o vento e acalmar esse mar na sua vida. Descanse no Senhor, espere no Senhor, saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é aquele que governa as nossas vidas, o Senhor é aquele que tem o absoluto controle das nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele se responsabiliza pelas nossas vidas. A palavra do Senhor nos garante que o Senhor ele não se esquece de nós. A Bíblia diz que se ainda uma mãe pudesse se esquecer do filho que amamenta, todavia o Senhor não se esquece dos seus filhos.
Saiba que o Senhor está no controle da tua vida. Saiba que esse vento vai passar, esse mar vai se acalmar. Clame a Deus, busque ao Senhor e uma ordem do Senhor muda toda essa situação. Amém? Nós vamos estar orando agora para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor repreenda, caso você esteja passando por uma situação difícil, que o Senhor repreenda esse vento, esse mar agitado e a bonança também chegue para a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, a cada um dos Teus filhos que estão assistindo este vídeo, Senhor, e que porventura estejam passando por alguma dificuldade, por alguma adversidade, onde os ventos, Senhor, lhe soprem ali contrário, mas nós acabamos de ler o texto, onde o Senhor é aquele que tem poder para repreender os ventos e acalmar o mar. Peço a Ti agora, meu bom Deus, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda o vento na vida dessas pessoas, que o Senhor acalme o mar e que o Senhor traga bonança para que essas pessoas desfrutem a Tua paz e tenham a plena convicção que o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. Assim nós oramos, no nome de Jesus, e já te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia de vitória na presença do Senhor Jesus.